Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje, com o pastor Joseph Prince, vou falar das duas ocasiões quando Israel bebeu água da rocha. 2 vezes isso aconteceu. E não são relatos do mesmo incidente, mas são 2 incidentes diferentes. Um aconteceu logo que eles saíram do Egito, no primeiro ano dos 40 anos no deserto. No primeiro ano, quando saíram do Egito, eles estavam com sede e aconteceu um milagre que nós vamos ver daqui a pouco. E outro incidente foi no final dos 40 anos da peregrinação no deserto. A peregrinação durou 38 anos. Nos primeiros 2 anos não houve juízo. O juízo aconteceu quando eles não creram que Deus havia dado a terra. Por 38 anos eles peregrinaram no deserto. Andaram como baratas tontas. Você também está perambulando? Espero que não esteja nessa situação. Eles peregrinaram no deserto por 38 anos. É por isso que no Evangelho de João, Jesus falou com um homem que era paralítico e estava no poço de Betesda, a casa da graça, e a Bíblia diz que ele estava sofrendo daquele mal por 38 anos. 38 anos naquela condição. Ilustra o povo de Israel no deserto. Mas graças a Deus Jesus veio. E Jesus curou aquela enfermidade. Jesus o curou daquele mal. Aleluia! O mesmo vai acontecer com você quando estudar esses 2 incidentes. Vamos comparar e contrastar e ver a diferença. Um incidente aconteceu no primeiro ano, o outro aconteceu no último ano da peregrinação no deserto. Vamos mergulhar no assunto. Vamos para Êxodo 17, onde pela primeira vez isso aconteceu. Depois veremos o que aconteceu 40 anos depois. Eles tinham acabado de sair do Egito. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Fico feliz porque vocês são minha igreja. Porque Moisés tinha uma igreja que murmurava muito. E Moisés dizia que eles colocavam o Senhor à prova. O próximo versículo: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Quantos queriam pastorear uma igreja assim? Certo? Eles estão clamando, murmurando, reclamando, e Moisés clama ao Senhor. É uma boa coisa fazer isso, clamar ao Senhor. Ao invés de clamar para os outros, clamar ao Senhor. No lugar de reclamar no telefone, clamar ao Senhor. Moisés disse: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Graças a Deus isso não acontece na nossa igreja. E não vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Amém? Glória a Deus. Não faça isso. Eu vou abençoar você em nome de Jesus. Versículo 5. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel. Note a expressão: leve com você algumas das autoridades de Israel. Nós vamos falar disso depois. Moisés foi até a rocha e Deus disse: leve com você alguns dos anciãos de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. A vara de Moisés era a vara do juízo. Diga para o seu vizinho: vara do juízo. Não esqueça, a vara de Moisés era a vara do juízo com a qual ele feriu o rio. O que aconteceu com o rio? O rio se tornou em sangue. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. O primeiro milagre da lei foi transformar água em sangue, resultando em morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, produzindo celebração e vida. Amém? Para aquele casal, que maravilhoso ter Jesus no seu casamento, certo? E vê-lo transformar água em vinho. Aqui temos a figura da vara do juízo e como
A vara do juízo foi o meio pelo qual Deus tirou o povo do Egito. O meio, na verdade, não foi juízo. Foi o sangue do cordeiro que tirou o povo do Egito. É como se Deus tivesse lançado cartas e uma a uma fizeram o coração de Faraó ficar mais duro. E finalmente Deus disse, a última arma é o sangue do cordeiro. E Faraó não teve resposta. É por isso que pregar o juízo não ajuda. Pregar o sangue de Jesus e o amor de Deus é o que ajuda as pessoas, que as liberta. Pastores, entendam isso bem. É a bondade de Deus que leva o povo ao arrependimento. Não é o juízo que leva o povo ao arrependimento, é o amor de Deus. Amém? Alguns dizem, pastor, o senhor tem que pregar mais sobre arrependimento? Eu não escuto o senhor falar disso, mas isso acontece todos os dias na igreja. Arrependimento é mudança de mente, metanoia no grego. Metanoia significa mudar de mente. Sempre que vem à igreja, você muda a mente. A respeito de você, de Deus e de como você vê o mundo. Sabia disso? O arrependimento está sempre acontecendo. Quando Pedro encontrou com Jesus, e Jesus disse, ele estava pescando a noite toda e não pegou nada, Jesus disse, vamos mais profundo, lance suas redes para uma grande pescaria, e a Bíblia diz que pescaram tantos peixes que a rede começou a se romper. E quando conseguiram colocar os peixes no barco, o barco começou a afundar. E eles pediram ajuda. Quantos gostam desse tipo de bênção? Você tem que pedir ajuda porque a bênção é muita. Amém? Você abençoa outros. Jesus sorriu para ele. Você sabe o que Pedro disse para Jesus? Aparte de mim, eu sou um homem pecador. Jesus disse, não tenhas medo, Pedro. Ele disse, não tema. A partir de agora será pescador de homens. O que aconteceu primeiro? A bênção ou o arrependimento de Pedro? A bênção. Veja, sob a lei, você se arrepende e é abençoado. Sob a graça, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Amém. Vamos continuar. Deus disse no versículo seguinte para ele, eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe, bata na rocha, faça o quê? Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Veja, eu sempre pensei que ele feriu a rocha na frente de todos. Mas, na verdade, a rocha devia estar no lugar alto e ele subiu para o lugar onde não estava a vista de grande parte do povo de Israel. E somente os anciãos viram o que aconteceu. Certo? Me acompanha? Ele bateu na rocha, mas veja essa frase. Eu estarei à sua espera no alto da rocha em Horebe. Eu disse na semana passada que Jesus está em toda a página da Bíblia. Ele está escondido nas sombras. E ele é um tesouro, a pérola de grande valor, o tesouro precioso. Lembre-se que a pérola de grande valor também representa você. O tesouro precioso também é você. Mas quando você está nele, você se torna a pérola preciosa. Amém? Igreja, quando você descobre Jesus, milagres acontecem. Quando destaca Jesus, os poderes das trevas fogem. Jesus é a luz. Quando ele surge, as trevas desaparecem. Veja, eu vou apresentar Jesus. Eu estarei lá, ele disse, na rocha que está em Horebe. O hebraico diz, lepani, na face da rocha. Olhe para mim. Aqui está uma grande rocha, uma enorme pedra. Ele fica de pé e diz, eis. A expressão em hebraico é rei. Veja, rei. Reiani amat. Eu estou aqui, lepani, em frente à rocha, na face da rocha. Vira a rocha. Uau! Porque não existe água, não existe milagre, não existe bênçãos para o povo se eu não for ferido. Por que é assim, pastor? Porque Deus não simplesmente abençoa as pessoas. Deus é um Deus justo. Ele lida com as verdades judiciais. Deus não pode abençoar as pessoas injustamente. Tem que haver um fundamento de justiça. Por isso, na cruz, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus se encontraram. Como a música que cantamos, Aleluia, foi escrita por nosso líder de louvor. Ele disse, pastor, peguei seus ensinamentos e coloquei em forma de música. Não é lindo podermos cantar que a misericórdia e a justiça se encontraram? Amém, na cruz. Você me acompanha? Não merecemos nem a água, quanto mais o pão. Não merecemos o oxigênio, pecamos contra Deus, perdemos nossa herança, perdemos as bênçãos. E o que nós merecemos? O inferno. Mas Deus nos deu o céu. Deus nos deu vida, nos deu água, nos deu pão, nos deu bênçãos. Custou alto preço. Alguém tinha que pagar por nossos pecados. Por isso o Senhor disse, eu ficarei em frente à rocha.
bata na rocha e a água vai fluir. É uma figura da cruz. E literalmente na cruz, quando Jesus foi pendurado, no final, porque ele morreu muito rapidamente, os outros tiveram as suas pernas quebradas, mas Jesus morreu rapidamente depois de entregar seu espírito. Os soldados romanos eram experimentados em crucificações. Eles sabiam quando alguém estava morto. Mas para estarem certos, eles furaram o lado de Jesus com uma lança. E do seu lado saiu, a Bíblia diz sangue e água, mas eu digo que saiu a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Assim como o primeiro Adão, para criar Eva, Deus o fez adormecer, o primeiro Adão, e do seu lado, Deus tirou a costela, e do genes da costela fez a mulher. Deus tirou Eva do seu lado enquanto dormia. Assim também a igreja de Cristo veio do seu lado. Aleluia! Do lugar do amor, não da cabeça para dominá-la, não dos pés para pisar sobre ela, mas do seu lado, para que ele a amasse. Vire para o seu esposo e diga, me ame. Glória a Deus. Ok. Amém? Por isso, quando se aproxima do seu marido, você diz, estou em casa. Não é? Querida, você se sente assim? Minha esposa se sente assim. Ela se encaixa perfeitamente. Amém? Glória a Deus. Mais embaixo se encaixaria na minha axila. Glória a Deus. Versículo 7. E chamou aquele lugar Massá, que quer dizer tentação, e Meribá, que quer dizer contenda, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Que coisa horrível para se dizer. Isso aconteceu no primeiro ano, o primeiro ano depois de saírem do Egito. Vamos agora adiantar. Vamos adiantar 40 anos até o último ano de peregrinação. Miriam acabara de morrer. Arão morreria em 4 meses. Logo depois Moisés morreria. Tudo naquele mesmo ano. Mas no 40º ano alguma coisa aconteceu no primeiro mês. Vamos para Números 20. No primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin. Esse não era o mesmo deserto, era o outro. Está claro no hebraico. O outro era Sim, esse é Zin. Certo? Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz e Miriam, a irmã de Moisés. Miriam era irmã de Moisés. E Arão, o irmão. Certo? Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Depois de 40 anos, ainda se levantavam contra o seu pastor. É por isso que eu gosto de vocês. Amém? Versículo 3. Discutiram com Moisés e disseram, quem nos dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor? Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Eles ainda não estavam mortos. Por que falavam de morte? Eles ainda estavam vivos, não estavam? Veja, Deus não quer que você morra. Pare de falar de morte. A vida e morte estão no poder da língua. Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, escute com cuidado, pegue a vara. Espera um minuto. Eu quero falar algo sobre esta vara. Não é a vara de Moisés, não é a vara com a qual feriu o rio e transformou em sangue, não é a vara do juízo. Mas era a vara de Arão, seu irmão. A vara de Arão, se você se lembra, tinha algo nela miraculoso. O que era? Ela floresceu, produziu galhos, folhas, flores e frutos, amêndoas. Tudo de uma vez. Normalmente você tem os galhos sem as flores e seus frutos. Depois vem as flores e depois os frutos, mas aqui aconteceu de uma vez só. Isso ilustra a vida. E a vara estava cortada. Vida a partir da morte. Ilustra a ressurreição. E aconteceu assim. Foi um outro momento de reclamação, como habitual. Murmuravam contra a liderança de Arão, que era o primeiro sumo sacerdote de Israel. Reclamaram dele. E Moisés disse, todos os líderes das 12 tribos, tragam suas varas. E eles trouxeram suas varas. E ele as colocou, incluindo a vara de Arão, no tabernáculo onde Deus habitava. E no dia seguinte,
diz: peguem as varas. E a vara de Arão era a única vara que havia florescido e produzido frutos. O que queria dizer que ele era o escolhido de Deus. Escute com cuidado, a marca de um verdadeiro ministro é o poder da ressurreição que flui através dele. Quando ele ministra, existe vida. Me escutam, esta é a marca de alguém que é verdadeiramente chamado por Deus. Amém? Agora Deus diz para Moisés, no 40º ano, 40 anos depois da rocha ter sido ferida, dessa vez Deus diz: pegue a vara. Que vara? A vara da graça. Graça sacerdotal. Não a vara do julgamento, porque a vara que floresceu e produziu frutos era a vara da graça. Israel agora tinha um sumo sacerdote. Você notou? Em Êxodo, no 1º ano, não existia sumo sacerdote. Somente os anciãos de Israel. Certo? Correto? Mas aqui temos Arão, o sumo sacerdote. Os anciãos não são mencionados. Percebe a exatidão da palavra? Você sabia que quando Jesus morreu, quem o entregou para os romanos? Os anciãos de Israel. Certo? Onde estava o sumo sacerdote? Lá na cruz. Não havia sumo sacerdote até que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, se tornou nosso sumo sacerdote. Por isso eu amo falar sobre o sumo sacerdote. Entenda bem. Veja, é assim que Deus vê as pessoas. Deus não nos julga baseado em nós mesmos, nos julga baseado no sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote é bom e você é mau, Deus aceita você como bom. Como é o seu sumo sacerdote, assim é você aos olhos de Deus. Se você for bom e o sumo sacerdote mau, era um problema comum em Israel. O que acontecia? Deus rejeitava a nação, porque o povo era aceito na pessoa e nos méritos do sumo sacerdote. Nós temos o sumo sacerdote que jamais morrerá. Ele é eternamente bom. Ele é justo para sempre. Deus olha para você e olha para Jesus e diz: assim como é Jesus, assim você é neste mundo. Amém, igreja? Aleluia! Eu fiquei animado. Não dá para você dormir. Em Êxodo não se menciona o sumo sacerdote. Aqui se menciona Arão, sumo sacerdote. Traga Arão e tome a vara. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúne a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Diga: fale, não bata. Fale, não fira. Não bata mais a rocha, fale a rocha. Porque Jesus foi crucificado, ele não tem que voltar e ser crucificado de novo. Alguns dizem: se eu pudesse ver Jesus, ver o seu sacrifício, a sua dor, eu acreditaria nele. Se eu visse morrendo na cruz, eu acreditaria que sou perdoado. Não, ele não precisa descer, não precisa ir para a cruz outra vez. O seu único sacrifício foi plenamente suficiente. É eficaz para todo sempre. Você me acompanha? Outro fato é este: quando fazemos algo errado, o espírito do açoite vem sobre nós. O espírito do açoite. Você quer açoitar as pessoas. Quando estamos dirigindo, falamos: ele não ligou a seta, eu vou passar na frente dele e vou cortar ele. O espírito do açoite vem. Você sente vontade de açoitar alguém. Bater na esposa, bater nos filhos. Não estou falando fisicamente, muitas vezes é verbal. Açoitar com palavras. E você acha que açoitar resolve. Veja, o pior tipo de açoite é açoitar-se a si mesmo por algo que fez. Você se chuta. E tem gente que se auto-açoita. Tem pessoas que sabotam o relacionamento quando está bom. Eles sabotam, sem saber por quê. Eles acham que não merecem um relacionamento. Por isso eles vão de um relacionamento para outro e sempre estragam tudo. Eles ferem-se a si mesmos. Quando vão ser promovidos, eles estragam tudo. E não sabem por quê. É uma forma de se açoitarem. Por isso precisamos ver a cruz. Quando você vê que Jesus foi açoitado por seus pecados, no seu interior você descansa. Você para de se açoitar, porque outro já foi ferido em seu lugar. Amém?
assim. Deus diz, não bata mais. Fale a rocha. Diga, fala a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Você sabia que a palavra rocha aqui e a palavra rocha em Êxodo, no primeiro ano, é diferente no hebraico? Voltemos a Êxodo 17. Veja, Deus diz no versículo 6, eu estarei à sua espera no alto da rocha. A palavra rocha aqui é zur. No hebraico, zur quer dizer pedregulho, uma grande pedra. Agora veja, 40 anos depois, voltemos para Números, Deus diz, fale aquela rocha, a palavra rocha aqui é selá, quer dizer despenhadeiro, porque antes tinha um pedregulho e agora tem um despenhadeiro, uma montanha alta. Fala rocha, porque Jesus não está mais na cruz. Ele não é mais um indivíduo na cruz, um pedregulho, agora ele está exaltado. Quando falar com ele, veja-o elevado, exaltado, cheio de poder e domínio. Amém? Fale a rocha. Uau! Você vê como a Bíblia é exata? Você gosta desses tesouros? Isso vai ajudar você. Vai alimentar, fortalecer e fundamentar você. A Bíblia é um manual de instruções. Eu lembro quando comprei meu primeiro aparelho de DVD, anos atrás. Só sabia apertar o play, pausa, avançar e rebobinar. Depois descobri que podia gravar. Após muitos meses, eu não conhecia a minha herança, era meu. O problema é que eu não li o manual de instruções. E a Bíblia é um manual de instruções. Fala de Jesus e da sua herança. No próximo programa, Deus disse, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara. Veja que ele teve que pegar a vara porque não era a sua vara de juízo, mas a vara da graça. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.